Jovem, existe uma dor que ela pode te coroar de uma alegria sem fim. Todos nós passamos pelos nossos desafios, pelos nossos momentos de dor. Não é porque nós estamos aqui em cima que nós somos privados de qualquer dificuldade. Muito pelo contrário. Talvez nós enfrentamos até mais do que vocês, porque nós compramos as brigas de vocês no mundo espiritual. E muitas vezes nós olhamos para um momento difícil, um momento de dor, e tudo que você quer é sair disso o quanto antes. Você quer se ver livre. Se você tivesse o poder de controlar as situações, eu tenho certeza que você ia botar um fim nisso, nesse processo difícil, e ia direto para a parte da alegria. Mas existe uma dor que nos coroa de uma alegria sem fim. Eu gostaria de estar aqui hoje contando outra coisa para vocês, outros testemunhos. Mas Deus não desperdiça dor. Ele não desperdiça nada. Ele redireciona para um propósito. E como o Guilherme citou aqui ainda hoje, no Salmo 126, diz assim: os que semeiam com lágrimas, repita comigo, com cânticos de alegria, colherão. Alguém está passando por um momento de lágrima? Alguém já chorou por algo que você tanto espera, por algo que você tanto busca? O Senhor te garante que nessa terra que você está plantando, com lágrimas, você ainda vai colher com alegria. Nós profetizamos o ano passado que nós estaríamos aqui numa outra realidade, sorrindo, alegres, mas talvez você ainda não recebeu o que você pediu o ano passado. Talvez você ainda não conquistou, não chegou lá. E aí vem o quarto grande encontro do Poder Jovem, com uma mensagem profética a você. Se até hoje você não viveu isso, é essa dor que vai te coroar de uma alegria sem fim. É essa ansiedade que você está passando que vai te coroar de uma alegria sem fim. Porque o Senhor diz em Jeremias 29, porque sou eu que conheço os planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Será que o Senhor está te prometendo que Ele vai te dar algo mais ou menos? Que Ele vai cumprir talvez 1/3 do desejo do seu coração? Ou Ele está dizendo, pois eu darei um futuro de paz, aquilo que mais desejam. Se Deus colocou o desejo no seu coração, Ele é fiel para cumprir. Se não aconteceu até agora, é porque existe um propósito nessa dor. Existe um propósito nesse desafio que você está passando. E nós precisamos entender os planos do Senhor. Porque quando nós vivemos de acordo com o propósito dEle, é aí que está a verdadeira realização. De verdade, jovens, eu já até deixei meu lencinho preparado aqui, porque eu já sabia o que ia ser de mim. Mas eu sou uma pessoa que eu aprendi a amar a vontade de Deus acima da minha. Começando porque eu nem queria esse casamento. Mas quando eu falei, Senhor, eu quero viver a Tua vontade, eu abri o meu coração para a vontade dEle. Eu não queria o trabalho jovem. Quando Ele falou, se um dia surgir a oportunidade, eu quero ser líder jovem, eu falei, então você vai sozinho, porque não quero esse trabalho para mim. E agora eu estou aqui. Cada detalhe aqui, pensado com muito carinho por vocês. Aonde eu não queria estar, hoje eu estou dando a minha vida por esse ministério. E em particular, quando eu me tornei obreira, muito nova ainda, lá para os meus
13, 14 anos, o meu pai, como um bom pai que direciona, que instrui, né? Como ele sempre fala lá do altar, se vocês não sabem o que é, então eu vou escolher por vocês. Pois bem, muito nova ele falou, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe qual ministério você vai servir. Então eu estou te colocando no louvor até você encontrar o seu lugar. Eu nunca tive talento para o louvor. E nunca achei que o louvor fosse o meu lugar. E foi um começo muito duro. Não sabia cantar. Não, talvez ainda não sei, mas estou aprendendo. Não sabia tocar. Não sabia fazer nada. Não sabia o que era tom, o que era semitom, o que é ritmo, o que é compasso. Mas eu entrei. Mas eu não queria estar lá. E por diversas vezes, eu desci daquele altar chorando. E por muitas vezes eu ia até a minha mãe. Falar, mãe, o que eu estou fazendo nesse lugar? Não é para mim. Eu preciso que o Pai me tire de lá. Eu não tenho talento para o louvor. Louvor não é o meu lugar. E ainda na época, o grupo era totalmente diferente. Era um grupo muito talentoso. Pessoas que já vinham de uma vida de música. Então é como se eu era um peixinho beta no meio de um oceano de tubarões. E por muitas vezes foi difícil, não tiveram paciência comigo. Houve momentos, às vezes, de eu terminar de cantar e eu olhar, meu microfone estava mutado. E eu era um bequezinho querendo fazer alguma coisa, pelo menos. E por várias vezes eu descia do altar, chorando. E eu acredito que até por não me encontrar em nada, é onde eu coloquei muita força para buscar coisas fora. Eu preciso ser uma profissional bem-sucedida. Eu preciso entrar numa faculdade de sucesso. Eu preciso achar o meu lugar lá fora para falar que aqui não é o meu lugar. Até que chegou um momento em que eu precisei entender a vontade do Senhor para mim e me abrir para essa vontade. Viver o propósito do Senhor. Entenda, jovem, propósito não tem nada a ver com trabalho. Propósito não é uma palavra bonita que as pessoas gostam de usar lá fora hoje. Como você precisa descobrir o seu propósito, eu vou te ajudar a descobrir o seu propósito. O seu propósito é o que Deus tem para você. Propósito é você alinhar a sua vida, seja lá o que você for fazer, com a vontade de Deus. E quando eu fiz isso, eu aprendi e eu entendi que estar num lugar por obediência abre portas para crescimento que você nem imagina. Abre uma grande porta de crescimento. Quando eu abri o meu coração e escolhi estar no louvor por obediência e temor a Deus, a minha vida, o meu ministério começou a crescer, começou a deslanchar. E de verdade, demorou para isso acontecer. Demorou para eu abrir a minha cabeça e entender que eu não ia sair daqui. Porque eu vivia contando um prazo de validade. Quando será que vai chegar a minha hora? Quando o meu tempo vai acabar? Quando é que meu pai vai falar, tá bom, chegou, acabou, você não precisa mais aí? Eu ficava esperando isso acontecer. E quando eu parei de fazer uma contagem regressiva e me entreguei à vontade de Deus, as coisas caminharam. O ministério do louvor começou a crescer. Eu comecei a crescer espiritualmente, em autoridade. Cheguei à posição de liderança do louvor. Cheguei à posição como pastora. E não existiria pastora Bruna, porque a alegria de verdade, ela não é uma ausência de lutas. A alegria, ela não é ausência de dificuldade, como o Guilherme estava dizendo, não tem nada a ver com isso. A alegria não é um sentimento de felicidade passageira que vem, está ali no momento, depois passa.
ela é um contentamento mais profundo, como o nosso querido Paulo diz em Filipenses 4, digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver, repita comigo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Talvez, jovem, você ainda está preso nessa situação, porque você não aprendeu com Paulo. Você está esperando as coisas melhorarem para você se alegrar no Senhor. Esse contentamento de Paulo vem do Espírito, porque a verdadeira alegria ela é espiritual. A verdadeira alegria ela é um fruto do Espírito. Não precisa de coisas. Você só precisa alinhar a sua vida com a vontade do Senhor. Você precisa alinhar a sua vida com o propósito dele. E viver uma vida com propósito exige coragem. Para você ir e romper com o que estiver na sua frente, enfrentar. Eu posso dizer que o louvor um dia foi um lugar de muito choro para mim. Mas hoje vocês são a minha maior alegria. Um dia eu não vi a hora de sair desse ministério. Mas hoje, se eu estiver longe, eu choro. Se o bispo falar assim, não, vamos mudar então, vamos precisar mexer nas lideranças, eu já, ô Senhor, não me tira do louvor, não agora. Mas essa alegria, ela vem desse propósito alinhado ao Senhor. Ela vem do Espírito. Não quer dizer que o louvor hoje é fácil, é mil maravilhas para mim. Não, eu continuo tendo os meus desafios, eu continuo tendo as minhas lutas. Nós continuamos tendo os nossos desafios. Mas eu posso falar que não tem um dia que nós não subimos nesse altar alegres, contentes, porque essa alegria que vem do Espírito, de você estar fazendo a vontade do Senhor. Jovem, se você quer ser coroado de uma alegria sem fim, não fuja da dor. Não fuja do que você está passando. Eu sei que ter ausência de pai dói. Eu sei que às vezes você ter a falta da mãe dói. Eu sei que às vezes você estar num casamento, num relacionamento difícil dói. Eu sei que às vezes você querer gerar um filho e não conseguir dói. Eu sei, gente, eu sei o que vocês sentem. Eu sei que dói, eu não estou aqui floreando, não. Mas quando você vai profundo no Espírito, essa dor, ela já não dói mais. E ela se torna apenas um processo que você está passando, porque a alegria verdadeira, ela está chegando. Como o Senhor disse a Josué, em Josué 1:9, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. O Senhor, Ele é com você. Então seja forte, jovem. Seja corajoso. Seguir o propósito de Deus exige fé e coragem. E você tem tudo o que você precisa para viver esse propósito. Você tem tudo o que você precisa para usar dessa coragem, para usar dessa fé. Porque lá em Isaías 61 diz assim: e dar a todos os que choram em Sião, repita comigo, uma bela coroa em vez de cinzas. Quem veio buscar uma coroa de alegria aqui hoje? E o Senhor, Ele tem isso para você. O Senhor tem isso para nós. Óleo de alegria em vez de pranto. Manto de louvor
em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O sofrimento, a dor, o problema que você enfrenta, o desafio que você está passando, não é a última página da sua história. Talvez ela pode ser o início de algo grandioso que o Senhor tem com você, que vai terminar com uma coroa de alegria. Amém?